Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever, tá? E deixa aquele gostei para fortalecer a gente. Hoje, a gente vai mergulhar na lição número 2, aquela das lições bíblicas para jovens e adultos, sabe? Do segundo bimestre de 2002. O comentarista foi o pastor Placídio Tomás da Silva. E o tema, olha, bem profundo, espelhando-se na paciência de Jó. Para guiar a gente tem o textuário lá de Lucas 21:19. Na vossa paciência possui as vossas almas. Forte, né? E a verdade prática, que diz que a paciência é uma virtude essencial para o crente. Então a ideia aqui é entender quem foi Jó, o que ele passou e por que a paciência dele é tão falada. Tudo isso segundo a visão do pastor Placídio, claro. Vamos lá. Então, para a gente começar, como é que essa lição pinta o Jó antes de tudo desabar? O comentário diz que ele era um homem lá da terra de Uz, muito rico, tinha gado, ovelha, camelo, um monte de servos. O maior do Oriente, né? Mas é interessante, a análise não foca só na grana. Diz que ele era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, sabe? Exato. E não era só rico de bens, né? Era um cara respeitado na comunidade. E pai de família também, né? 7 filhos, 3 filhas. E o comentário destaca uma coisa, a preocupação dele com a vida espiritual dos filhos. Ele até oferecia holocaustos, tipo sacrifícios para Deus, por cada um. Pensando, né? Vai que eles pecaram escondido. Uma preocupação bem paterna mesmo. Essa integridade toda, então, isso vai ter um papel importante, né? Com certeza. E segundo o comentário, essa integridade chamou atenção até lá em cima, digamos assim. A lição coloca a prova de Jó quase como uma pós-graduação espiritual. Tudo começa com aquele diálogo celestial famoso, né, entre Deus e Satanás. Deus meio que aponta Jó como exemplo, sabe? Olha aí, meu servo Jó. E Satanás o vida, né? Isso. Ele questiona, diz basicamente que Jó só é fiel por interesse, por causa de tudo que Deus deu pra ele, tipo, tira as coisas dele pra ver se ele não te amaldiçoa. Pesado. Muito. E aí vem a parte que gera muita discussão, né? Deus permite o teste. Mas olha, Ele impõe um limite claro. A vida de Jó tinha que ser poupada. o que é fascinante aqui é essa permissão divina dentro de regras, né? A lição interpreta isso como Deus no controle, mesmo permitindo a aprovação para um propósito maior. Entendi. E a partir daí, os ataques vêm com tudo, né? O comentário descreve isso. Sim, de forma bem rápida e devastadora. Primeiro ele perde os bens, os servos, roubo, desastre natural, tudo junto. E logo depois a notícia mais terrível. Todos os filhos morrem. Numa festa, né? Cai a casa sobre eles. Mas o que a análise do pastor Placídio realmente foca, e aqui é onde fica realmente interessante, é a reação do Jó. Imagina a cena. No meio daquela dor toda, ele rasga a roupa, raspa a cabeça, mas aí ele se joga no chão e adora a Deus. E fala aquilo, né? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A lição vê isso como, pura graça divina agindo ali. Impressionante mesmo. E não parou aí, né? Não. Teve o segundo teste. Aí a permissão foi para tocar na saúde dele. Exato. E o comentário detalha bem esse sofrimento físico, né? Uma chaga maligna, uma doença de pele terrível que cobriu ele da cabeça aos pés. A situação era tão ruim que ele ficava sentado na cinza, coçando as feridas com um caco de telha. Bem degradante a imagem. E nesse momento, até a esposa dele chega e fala, né? Amaldiçoa a Deus e morre logo, para acabar com o sofrimento. Nossa. E o que ele responde? Ele repreende ela, diz aquela frase forte, receberemos só o bem de Deus e não o mal. Ele mantém essa visão da soberania de Deus, mesmo no fundo do poço. É nesse ponto que os amigos chegam. Ele faz Bildade e Zofar. Isso. O comentário diz que eles chegam e no início ficam em silêncio com ele. 7 dias só compartilhando a dor. Uma atitude até nobre, né? Sim, parece.
Mas depois a coisa muda, né? Muda completamente. Quando eles começam a falar, os discursos, segundo a análise da lição, viram acusações, meio veladas no começo, mas depois eles basicamente dizem que tanto sofrimento só podia ser culpa de algum pecado escondido do Jó. Começam a questionar a integridade dele, que Deus mesmo tinha elogiado. Que virada. Como a lição explica essa atitude deles? A análise os coloca como conselheiros errados, né? A teologia deles era muito simples. Sofreu é porque pecou. Uma lógica de retribuição direta. E o interessante é que, no final, Deus repreende Jó por algumas falas no desespero, sim, mas repreende os amigos muito mais. Diz que eles não falaram o que era reto a respeito dele, ao contrário de Jó. Antes disso tem o diálogo de Deus com Jó, né? Tem sim, Deus responde a Jó, mas não explicando o porquê do sofrimento. Ele responde com perguntas sobre a grandeza da criação, sabe? A lição interpreta isso não para humilhar Jó, mas para mostrar a ele a limitação humana diante da sabedoria de Deus. E isso leva Jó a uma profunda humildade, a confessar que falou do que não entendia. E a restauração? Como a lição descreve esse momento da virada? Depois que Jó se humilha e Deus repreende os amigos, Deus manda os amigos oferecerem sacrifícios e pede para Jó orar por eles. Olha que coisa. E a análise do pastor Placídio dá um destaque especial aqui. Diz que foi enquanto Jó orava pelos amigos que o Senhor mudou o seu cativeiro. A intercessão ali parece ser a chave. Exatamente. A lição marca essa oração como o ponto da virada. Então, o que tudo isso significa, né? Na visão do comentário, significa a vitória final. Deus restaura tudo que Jó perdeu em dobro. Nova família, vida longa, mais prosperidade ainda. E aí se conecta com a verdade prática lá do começo. A paciência do Jó, essa perseverança na fé, mesmo no extremo, é mostrada como uma virtude essencial, que foi, no fim, recompensada. Mas não é uma paciência passiva, né? Tá ligada à integridade e até a essa capacidade de orar por quem o acusou. Se conectarmos isso ao quadro geral, a jornada é complexa, envolve repreensão, autoexame, mas leva à restauração. Fazendo um resumo rápido, então. Essa análise da lição 2, pelo pastor Placídio, mostra Jó não só como o cara que sofreu muito, mas como alguém cuja paciência, uma paciência ativa, sabe? E a integridade, mesmo postas à prova máxima, foram cruciais para a história toda e para a restauração final dele. Isso. E pensando nisso tudo, fica uma reflexão, né? Baseada nessa leitura específica da lição. Isso levanta uma questão importante. Como essa paciência de Jó que a gente viu aqui é diferente de só aceitar tudo quieto, de forma passiva? E mais, o que esse ato final dele de orar justamente por aqueles que o acusaram depois de tudo revela sobre a profundidade do caráter dele e da transformação que a prova trouxe? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Bom, agradecemos muito a sua companhia nessa análise. Esperamos que tenha sido útil para você refletir também. Até o nosso próximo vídeo.